Eu acordei naquela manhã de terça-feira achando que minha vida era perfeita. 5 anos de casamento, uma casa linda no condomínio que sempre sonhei, um marido que me trazia café na cama. Tudo parecia encaixado, sabe? Como aqueles filmes onde a protagonista sorri para a câmera e você pensa, ela conseguiu, ela tem tudo. Mas a verdade é que eu não tinha nada. Ou melhor, eu tinha uma ilusão muito bem construída. Uma mentira tão elaborada que levou anos para começar a rachar. E quando rachou, desmoronou tudo de uma vez. Como um castelo de cartas que você monta com cuidado e alguém simplesmente sopra. Meu nome é Marina. Tenho 34 anos. Trabalho como arquiteta há 10 anos. E durante 5 desses anos, vivi casada com um homem que nunca me amou. Ele casou comigo por dinheiro, pelo meu dinheiro, pela minha estabilidade, pela vida que eu poderia dar a ele. Eu casei por amor. Um amor cego, ingênuo, daqueles que te fazem ignorar todos os sinais vermelhos tremulando na sua frente. Descobri tudo por acaso. Não foi porque eu desconfiei. Não foi porque ele escorregou. Foi porque a vida tem um jeito cruel de expor verdades quando você menos espera. Quando a verdade veio, ela veio acompanhada de provas, datas, conversas, planos, tudo documentado, tudo real, tudo devastador. Esta é a história de como construí uma vida com um estranho. De como fui usada, de como o amor que sentia por ele era unilateral desde o primeiro dia, e de como descobri que, às vezes, a pessoa dormindo ao seu lado à noite é a mesma que te apunhala pelas costas durante o dia. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você gosta de histórias reais e intensas como esta, inscreva-se no canal A Casa Sabe e ative o sininho. Isso me ajuda muito a trazer mais relatos verdadeiros como esse para você. Conheci Rafael em 2018, num evento de networking para profissionais da área de construção civil. Eu tinha 29 anos e estava no auge da minha carreira. Acabara de ser promovida a sócia júnior no escritório de arquitetura onde trabalhava. Tinha comprado meu primeiro apartamento. Dirigia um carro importado. Viajava 3 vezes por ano. Era independente, realizada, feliz. Ele estava lá representando uma construtora. Bonito, bem vestido, sorriso fácil. Conversamos sobre projetos sustentáveis, sobre o mercado imobiliário, sobre nossas ambições. Ele parecia ambicioso também. Falava sobre expandir negócios, sobre sonhos grandes. Eu me identifiquei com aquilo. Começamos a nos encontrar. Jantares, idas ao cinema, caminhadas no parque. Ele era atencioso de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Lembrava de pequenos detalhes. Mandava mensagens de bom dia. Aparecia no meu escritório com o meu café favorito. Eu me apaixonei rápido. 6 meses depois, estávamos morando juntos. 1 ano depois, ele me pediu em casamento num restaurante chique, de joelhos, com um anel que na época achei lindo, mas que depois descobri ter sido parcelado em 12 vezes no meu cartão de crédito adicional. Sim, ele me pediu em casamento com um anel que eu mesma paguei sem saber. Casamos em 2019. Uma cerimônia linda, 200 convidados, lua de mel em Santorini. Tudo que eu sonhei. E tudo começou a desmoronar exatamente 3 meses depois do casamento, quando pequenos detalhes começaram a não fazer sentido. Mas eu ignorei. Porque quando você ama alguém de verdade, você não quer acreditar que essa pessoa possa te fazer mal. A primeira coisa estranha que notei foi o dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Rafael sempre falou que trabalhava como gestor de projetos numa construtora de médio porte. Ele se vestia bem, tinha um carro razoável, parecia ter uma vida estável. Mas depois que casamos, as coisas começaram a não bater. Ele sugeriu que morássemos no meu apartamento porque era maior e mais bem localizado. Fez sentido na época. Depois sugeriu que vendêssemos o carro dele e ficássemos só com o meu, porque era mais econômico ter um carro só. Também concordei. Ele disse que estava reorganizando as finanças pessoais e pediu para entrar como dependente no meu plano de saúde. Obviamente aceitei. 3 meses depois do casamento, ele chegou em casa tenso. Disse que a construtora estava passando por dificuldades e que haveria cortes. Ele seria um deles. Fiquei preocupada, mas disse que ficaria tudo bem, que tínhamos minhas economias,
que ele encontraria algo rapidamente. Ele me abraçou forte naquela noite e disse que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Eu acreditei. Os meses foram passando. Rafael enviava currículos, ia a entrevistas, mas nada se concretizava. Enquanto isso, eu pagava tudo. Condomínio, supermercado, contas, lazer, tudo. Ele dizia que assim que conseguisse um emprego, compensaria tudo. Dizia que se sentia mal por eu estar sustentando a casa sozinha. Eu dizia que não havia problema, que casamento era parceria. 1 ano se passou assim. Então 2. Ele ainda não tinha conseguido nada fixo. Fazia alguns freelas aqui e ali, coisas pequenas que mal pagavam a gasolina. Começou a ficar mais tempo em casa. Passou a cuidar da casa, fazer comida, organizar as coisas. Eu achava bonito, pensava, que sorte ter um marido tão parceiro, que não tem ego de não fazer tarefas domésticas. Mas tinha algo que me incomodava. Não conseguia colocar o dedo. Era uma sensação. Ele estava sempre presente, sempre disponível, sempre atencioso, mas ao mesmo tempo, distante, como se estivesse representando um papel, performando o marido perfeito. E eu, imersa no trabalho, tentando dar conta de tudo, não tinha tempo de parar para analisar. Foi no 3º ano de casamento que aconteceu algo que deveria ter me acordado. Minha avó faleceu e me deixou uma herança significativa, R$300 mil. Quando contei para Rafael, vi algo nos olhos dele. Um brilho, uma urgência. Ele ficou animado demais. Começou imediatamente a falar sobre investimentos, sobre oportunidades, sobre um amigo dele que tinha um negócio promissor. Eu estava de luto. Não queria pensar em dinheiro. Mas ele insistiu. Disse que era minha chance de multiplicar o patrimônio, de garantir nosso futuro, de talvez até parar de trabalhar tanto. Ele se ofereceu para gerenciar o dinheiro, para estudar as melhores opções, para cuidar de tudo. Eu, cansada e triste, deixei. Transferi R$100 mil para uma conta conjunta que abrimos. O resto ficou na minha poupança. 6 meses depois, o dinheiro tinha virado 60 mil. Rafael disse que o mercado estava instável, que era temporário, que logo se recuperaria. 1 ano depois, tinha virado 30 mil. Ele disse que precisava resgatar para reorganizar a estratégia. Resgatou tudo. E quando perguntei onde estava o dinheiro, ele disse que estava em outra aplicação, mais segura, mas que demoraria um pouco para eu ter acesso aos extratos. Eu deveria ter exigido explicações, deveria ter pedido comprovantes, deveria ter suspeitado. Mas eu amava aquele homem, eu confiava nele. E quando você ama e confia, você dá o benefício da dúvida. Você quer acreditar. Enquanto isso, minha vida profissional ia bem, muito bem. Assumi projetos grandes, ganhei prêmios, meu nome começou a ser reconhecido no mercado. E Rafael estava sempre lá, me apoiando, me incentivando, comemorando minhas conquistas. Ele parecia orgulhoso. Eu pensava, mesmo desempregado, ele não tem inveja. Ele me ama de verdade. Que idiota eu fui. A verdade começou a se revelar numa quinta-feira de outubro de 2023. Eu estava trabalhando em casa porque tinha uma reunião online. Rafael tinha saído para resolver umas coisas. Meu notebook travou no meio da reunião. Entrei em pânico. Peguei o laptop dele, que estava na sala, para terminar a apresentação. Quando abri, vi que ele tinha deixado o e-mail logado. Não era minha intenção vasculhar. Juro que não era. Mas a caixa de entrada estava aberta e um assunto me chamou a atenção. Transferência confirmada. R$8.500. Cliquei sem pensar. Era um e-mail de confirmação de transferência. De uma conta que eu não conhecia. Para outra conta que eu também não conhecia. Data, 3 dias atrás. Meu coração acelerou. Comecei a abrir tudo. E-mails de lojas de roupa masculina, compras parceladas, assinaturas de serviços, restaurantes, viagens, coisas que eu nunca vi, lugares onde nunca fomos juntos. E então encontrei algo que fez meu estômago embrulhar. Uma troca de e-mails com alguém chamado Marcelo. O tom era informal, íntimo. Eles falavam sobre o plano, sobre manter a fachada. Sobre com mais alguns anos e está feito. Sobre ela não desconfia de nada. Rolei até o início da conversa.
Era de 2018, antes de nos casarmos. Uma mensagem dizia: "Cara, ela é perfeita, ganha bem, tem apartamento próprio, é bonita, não tem família grande para encher o saco. É a chance da minha vida. Só preciso aguentar uns anos." Outra: "Hoje comprei o anel, parcelado no cartão adicional dela. Nem percebeu. Genial." Outra: "Casamento foi perfeito. Lua de mel incrível. E o melhor, paguei 0. Tudo no nome dela." Minha visão embaçou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o notebook cair. Não podia ser verdade. Não podia. Continuei lendo. Tinha mais. Muito mais. E-mails para um advogado sobre patrimônio em caso de divórcio. Conversas sobre quanto ele teria direito se nos separássemos. Cálculos, estratégias, planos para maximizar o ganho. Tinha um documento anexado. Abri. Era uma planilha. Uma planilha detalhada de tudo que ele tinha investido no casamento versus tudo que tinha ganhado. Ele listava cada presente que me deu, cada conta que pagou nos raros momentos em que pagou, cada gesto romântico que fez. E do outro lado, listava tudo que eu paguei, o valor do apartamento, do carro, as viagens, a herança. Ele tinha colocado um valor até nos serviços domésticos que prestava. No final da planilha, tinha uma nota: patrimônio líquido acumulado até aqui, R$340 mil. Meta, R$500 mil. Prazo, mais 2 anos. Eu estava sendo tratada como um investimento, como um negócio, como uma fonte de renda. 5 anos da minha vida, 5 anos de amor, dedicação, parceria, confiança. Tudo era mentira. Tudo era cálculo. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada documento. Salvei tudo na nuvem também. Minhas mãos ainda tremiam. Fechei o notebook e coloquei de volta no lugar. Sentei no sofá. Olhei para a sala, para os quadros que escolhemos juntos, para as fotos de viagens, para a vida que construímos. Nada daquilo era real. Rafael chegou em casa por volta das 3 da tarde, sorridente, carregando sacolas de supermercado. Disse que tinha passado no mercado e comprado coisas para fazer meu prato favorito no jantar. Ele me beijou. Disse que me amava. E eu olhei para ele e não reconheci o homem à minha frente. Não falei nada. Não naquele momento. Precisava processar. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Ele fez o jantar. Conversamos sobre coisas banais. Eu atuei. Pela primeira vez em 5 anos, fui eu quem atuou. À noite, deitada ao lado dele, olhei para o teto. Ele dormia tranquilo, roncando levemente, sem culpa, sem remorso. E eu pensei: como alguém consegue fazer isso? Como alguém consegue viver uma mentira tão elaborada por tanto tempo? Como ele me olhava nos olhos e dizia que me amava sabendo que era tudo falso? Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei planejando, calculando, pensando em cada passo. Nas semanas seguintes, me transformei em outra pessoa. Continuei agindo normalmente. Continuei sendo a esposa amorosa. Continuei trabalhando, pagando as contas, vivendo a rotina. Mas por dentro, estava investigando cada detalhe da vida do homem com quem eu dividia a cama. Contratei um advogado especializado em direito de família, sem ele saber, claro. Marquei a consulta durante o horário de almoço. Levei todos os documentos que tinha impresso. O advogado, Dr. Paulo, um senhor de uns 55 anos, leu tudo em silêncio. Quando terminou, olhou para mim com uma expressão séria. "Marina, isso aqui é grave, muito grave. Ele não apenas te enganou emocionalmente, mas há indícios de fraude, estelionato, uso indevido de recursos. Você tem um caso forte." Perguntei o que deveria fazer. Ele explicou que precisávamos reunir mais provas, extratos bancários, comprovantes de gastos, registros de transferências. Comecei a vasculhar tudo. Solicitei extratos detalhados de todas as nossas contas. Pedi segunda via de faturas de cartão de crédito dos últimos 5 anos. Fui em bancos, conversei com gerentes, recuperei informações que achei que tinha perdido e descobri coisas que me deixaram ainda mais revoltada. Rafael tinha aberto contas em meu nome, sem eu saber. Usou meus documentos, minhas informações, falsificou minha assinatura.
Fez empréstimos consignados vinculados ao meu trabalho. Conversei com o Dr. Paulo novamente. Ele disse que isso era crime, que podíamos abrir um processo criminal, não apenas pedir o divórcio. Mas eu ainda não tinha certeza. Ainda precisava de mais informações. Precisava entender a extensão da mentira. Contratei um detetive particular. Sim, eu sei como isso parece. Melodramático, coisa de filme. Mas foi a única forma de descobrir o que ele fazia quando não estava comigo. O detetive, um homem discreto chamado Fernando, começou a seguir Rafael. E o que ele descobriu me destruiu de uma vez por todas. Rafael tinha outra vida, literalmente. Ele tinha um apartamento pequeno, de um quarto, num bairro a 40 minutos da nossa casa, e ele ia lá, sempre que dizia que ia resolver coisas, encontrar amigos, fazer entrevistas, ele ia para aquele apartamento. Fernando tirou fotos, vídeos, Rafael entrando no prédio, saindo, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, de mulheres diferentes. Ele levava mulheres para aquele lugar, não eram namoradas, eram encontros casuais. Aplicativos de relacionamento. Ele estava vivendo como solteiro enquanto casado comigo. Mas não era só isso. O apartamento estava mobiliado. Tinha TV, sofá, cama, cozinha equipada. E tudo novo. Fernando investigou mais fundo. Descobriu que Rafael tinha dívidas, muitas dívidas, de antes de me conhecer. Ele não estava desempregado por azar. Ele tinha sido demitido por justa causa 3 anos atrás, por roubo. Ele havia desviado dinheiro da construtora, foi processado. Acordou extrajudicialmente para não ir preso. E ficou com o nome sujo, impossibilitado de conseguir emprego fixo. Tudo que ele me contou era mentira. Quando recebi o relatório completo do Fernando, sentei na sala do meu escritório e chorei. Chorei por horas, não só pela traição, mas pela humilhação, pelo tempo perdido, pelo amor que dei para alguém que nunca mereceu, pelos sonhos que construí com alguém que só estava contando o dinheiro. Voltei para casa naquele dia decidida. Não ia mais esperar, não ia mais investigar. Tinha tudo o que precisava. Rafael estava na cozinha fazendo brigadeiro, minha sobremesa favorita. Ele sorriu quando me viu, veio me abraçar, e pela primeira vez em 5 anos, eu recuei. Precisamos conversar, disse. Ele percebeu o tom. O sorriso sumiu. Aconteceu algo? Senta. Ele sentou. Tirei da bolsa uma pasta. Coloquei na mesa entre nós. Eu sei de tudo, Rafael. Eu sei sobre os e-mails, sobre a planilha, sobre o apartamento, sobre as dívidas, sobre as mulheres, sobre os empréstimos no meu nome. Eu sei que você nunca me amou, que casou comigo por dinheiro, que planejou isso desde o primeiro dia. O rosto dele ficou branco, depois vermelho. Ele abriu a boca, fechou, tentou falar. Marina, Não, interrompi. Você não vai falar, você vai ouvir. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Então tentou uma abordagem diferente. Levantou, tentou vir na minha direção, com aquela cara de cachorro abandonado que ele sempre fazia quando queria algo. Marina, amor, você está confundindo as coisas. Deixa eu te explicar. Senta. Repeti. Minha voz estava firme, mais firme do que imaginei que conseguiria. Ele sentou. Abri a pasta, comecei a tirar documentos, um por um. Coloquei sobre a mesa impressões dos e-mails, a planilha, fotos do apartamento, extratos bancários com as transferências, comprovantes dos empréstimos fraudulentos, o relatório do detetive. A cada documento que colocava, via o rosto dele mudar, de surpresa para pânico, de pânico para desespero. Ele pegou alguns papéis, leu. Suas mãos tremiam. Quando você... Descobri por acaso. O universo tem um jeito engraçado de expor mentirosos, não tem? Ele deixou os papéis caírem. Passou as mãos pelo rosto, respirou fundo. E então fez algo que eu não esperava. Começou a chorar. Marina, me desculpa. Eu não sou esse homem. Eu mudei. No começo era sobre dinheiro, sim, mas depois eu me apaixonei de verdade. Você tem que acreditar em mim. Eu ri. Ri porque era tão absurdo que só podia rir. Você se apaixonou?
Quando? Entre o apartamento secreto e a terceira mulher que levou lá na semana passada. Ele balançou a cabeça freneticamente. Isso não significa nada. Foram erros. Eu estava confuso. Mas você é real. O que temos é real. Nós não temos nada. Nunca tivemos. Eu tinha amor. Você tinha um plano de negócios. Ele tentou segurar minha mão. Afastei com força. Não me toca. Marina, por favor. Vamos conversar civilizadamente. Podemos superar isso. Podemos recomeçar. Eu vou mudar. Vou conseguir um emprego. Vou devolver tudo. Ele mudou de tática. Levantou. Começou a andar pela sala. Passou a mão no cabelo várias vezes. Ok. Eu errei. Errei muito. Mas você também não é perfeita. Você estava sempre trabalhando. Sempre cansada. Sempre sem tempo para mim. Você me negligenciou. Me fez sentir pequeno. E ali estava. A reversão. A tentativa de colocar a culpa em mim. Sério? Você vai tentar essa? Você vai tentar me fazer sentir culpada porque eu trabalhava para sustentar a gente enquanto você fingia procurar emprego e gastava meu dinheiro? Não é assim. É exatamente assim. Minha voz aumentou. Não queria gritar, mas não consegui me conter. Eu te amei, de verdade. Eu teria feito qualquer coisa por você. E você me tratou como uma transação comercial. Ele ficou em silêncio, então sentou novamente. Sua postura mudou. Ficou mais rígida, os olhos mais frios. E quando falou novamente, a voz estava diferente. E o que você vai fazer? Me denunciar? Me processar? Você sabe que isso vai virar um circo, né? Vai expor sua vida. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que você foi trouxa, que não percebeu. Você quer isso? Se for o preço para fazer justiça, sim. Ele sorriu. Um sorriso amarelo, sem humor. Marina, pensa bem. Você é uma arquiteta respeitada. Tem uma reputação, clientes importantes. Você quer que eles saibam que você foi enganada por 5 anos? Está me ameaçando? Estou sendo realista. Além disso, metade de tudo aqui é meu. Estamos casados em comunhão parcial de bens. Seu apartamento, metade é meu. Suas economias, metade é minha. Você quer brigar na justiça? Vai levar anos. Vai custar caro. E no final, vou sair com alguma coisa de qualquer jeito. Sorri. Finalmente ele mostrou quem realmente era. A máscara caiu de vez. Rafael, você realmente acha que não me preparei para isso? Tenho advogado, tenho provas de fraude, estelionato, falsificação de documentos. Tenho evidências de que contraiu esse casamento de má fé. Você não vai ver 1 centavo do que é meu. Aliás, vai ter que devolver o que roubou. E se eu quiser, posso te colocar na cadeia. O rosto dele ficou vermelho. Levantou bruscamente. Você não faria isso. Não me teste. Ficamos nos encarando. O homem à minha frente era um estranho. Ou talvez sempre tenha sido, e eu que estava vendo com clareza pela primeira vez. Quero que saia da minha casa. Hoje, agora, vai juntar suas coisas e vai embora. Amanhã de manhã os papéis do divórcio vão ser protocolados. Você vai assinar. Se cooperar, não abro processo criminal. Se dificultar, prometo que faço da sua vida um inferno. Ele foi para o quarto. 15 minutos depois, apareceu com 2 malas. Parou na porta. Você vai se arrepender disso. Não. O único arrependimento que tenho é não ter descoberto antes. Ele saiu, bateu a porta, e então, silêncio. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela falta que Rafael fazia, essa nem existia, mas pelo processo de desconstruir 5 anos de mentiras e reconstruir minha vida do zero. Dr. Paulo entrou com o pedido de divórcio litigioso na segunda-feira seguinte. Anexamos todas as provas. O argumento era claro: casamento contraído de má fé, com intenção de obter vantagem financeira ilícita. Pedimos a anulação das dívidas feitas em meu nome, a devolução dos valores desviados e nenhuma partilha de bens. Rafael contratou um advogado que cobrava caro, e eu me perguntei de onde ele tirou dinheiro para pagar. Depois descobri que tinha vendido o carro que oficialmente ainda estava no meu nome. Mais um crime para a lista. A defesa dele foi patética. Alegaram que ele contribuiu de outras formas para o casamento, que prestava serviços domésticos,
que cuidava da casa, que tinha direito à meação. Negaram as acusações de fraude. Mas as provas não mentiam. Os e-mails, as conversas com o amigo Marcelo, a planilha, tudo documentado, datado, com linguagem clara sobre as intenções dele desde o início. O juiz analisou, pediu perícia, tudo confirmou minha versão. Durante esse processo, outras coisas vieram à tona. O advogado dele tentou argumentar que o apartamento secreto não existia. Apresentamos o contrato de aluguel, em nome de uma empresa fantasma que Rafael tinha criado. Descobrimos que ele tinha feito isso com outras mulheres antes. Não do mesmo jeito, mas havia um padrão. Namoradas que sustentaram ele por anos. Uma ex-noiva que rompeu o noivado depois de descobrir dívidas que ele escondeu. Uma mulher que o denunciou por estelionato, mas retirou a queixa depois que ele devolveu parte do dinheiro. Rafael não era só um golpista amador que viu uma oportunidade. Ele era um predador calculista que fazia disso um estilo de vida. Minha família ficou chocada quando contei. Minha mãe chorou. Disse que sempre achou Rafael bom demais para ser verdade, mas que não quis falar nada para não estragar minha felicidade. Meu pai quis sair atrás dele. Tive que acalmar. Meus amigos se dividiram. Alguns me apoiaram incondicionalmente. Outros, infelizmente, fizeram os comentários que Rafael previu. Como você não percebeu? Tinha sinais, né? Essas frases doíam mais que a traição em si. Porque sim, tinha sinais. Mas quando você ama, você racionaliza. Você explica. Você justifica. E principalmente, você não quer acreditar que a pessoa que dorme do seu lado, que te beija de manhã, que diz te amar, é capaz de algo assim. O processo avançou. A perícia contábil revelou que Rafael tinha desviado aproximadamente R$420 mil ao longo dos 5 anos. Onde estava esse dinheiro? Parte tinha sido gasta. Parte estava numa conta no exterior que ele tentou esconder, mas foi descoberta. Parte estava em bens. Um carro que ele tinha comprado e colocado no nome de um laranja. Uma moto. Equipamentos eletrônicos. Tudo sendo mantido longe de mim. O juiz determinou o bloqueio de todos os bens e contas dele. Determinou que ele devolvesse tudo que foi comprovadamente desviado. Rafael tentou fugir. Literalmente. Foi pego na rodoviária tentando pegar um ônibus para o Paraguai, com 2 malas cheias de eletrônicos e dinheiro vivo. Foi detido. Passou 2 dias preso até a fiança ser paga. Pelo amigo Marcelo, descobri depois. Durante uma audiência, encontrei ele cara a cara pela primeira vez desde que saiu da minha casa. Ele estava diferente, mais magro, com barba por fazer. Olheiras fundas. Você destruiu minha vida, ele disse, num momento em que os advogados estavam conversando. Eu ri. Sem humor. Eu destruí? Rafael, você construiu sua vida inteira em cima de mentiras. Ela desmoronou porque não tinha fundação. Eu só acendi a luz. Você podia ter deixado pra lá, seguir em frente, esquecer. Mas não. Você quis vingança. Não quis vingança, quis justiça. E tem diferença. A sentença do divórcio saiu 7 meses depois do início do processo. Casamento anulado. Nenhuma partilha de bens. Rafael condenado a devolver 280 mil. O valor que foi possível rastrear e comprovar. Processo criminal seguindo em paralelo por estelionato, falsificação de documentos e fraude. Quando o advogado me ligou com a notícia, eu estava no escritório. Fechei a porta, sentei e chorei, mas não de tristeza, de alívio. Reconstruir uma vida depois de algo assim não é fácil. Não é como nos filmes, onde a protagonista corta o cabelo, muda o visual e está pronta para um novo capítulo. É um processo lento, doloroso, cheio de recaídas. Os primeiros meses morando sozinha foram estranhos. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu pegava meu celular instintivamente para mandar mensagem para ele sobre coisas banais. O corpo e a mente demoram para aceitar que alguém que foi parte da sua rotina por 5 anos simplesmente não existe mais. Comecei terapia. Deveria ter começado antes, mas orgulho é uma coisa engraçada. Minha terapeuta, Dr. Camila, me ajudou a entender que eu não tinha sido burra ou ingênua, que pessoas como Rafael são especialistas em manipulação,
que elas estudam suas vítimas, identificam vulnerabilidades, constroem personas específicas para cada uma. E você foi vítima de um golpe emocional sofisticado, ela disse numa sessão. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Mas aceitar isso intelectualmente e aceitar emocionalmente são coisas diferentes. Passei meses me culpando, revisitando cada momento, cada decisão, cada sinal que ignorei. Camila sempre dizia, e se são armadilhas mentais? Focam no passado que não pode ser mudado. O importante é o que você faz agora. E eu tentei focar nisso. No agora, no futuro. Vendi o apartamento, não conseguia mais viver lá. Cada cômodo tinha memórias contaminadas. Comprei outro, menor, mais moderno, num bairro diferente. Redecorei tudo do zero. Nada que lembrasse a vida que tive antes. No trabalho, me dediquei ainda mais. Assumi projetos desafiadores. Viajei para congressos, fiz networking, ganhei 2 prêmios importantes. E pela primeira vez, pude fazer isso sem culpa. Retomei amizades que tinha negligenciado. Voltei a fazer yoga. Comecei a cozinhar de novo, durante o casamento. Rafael cozinhava, então eu tinha perdido o hábito. Descobri que amava cozinhar, que era terapêutico, que me fazia sentir no controle. 6 meses depois do divórcio, encontrei Marcelo, o amigo de Rafael que estava nas mensagens. Foi num café. Ele estava na fila. Me reconheceu. Ficou vermelho. Marina. Oi. Olha, eu sinto muito por tudo. Você sabia desde o começo. Sim. Mas eu disse para ele não fazer. Várias vezes. Ele não me ouvia. Você podia ter me contado. Eu sei. Eu não tive coragem. Ele era meu amigo há anos e eu... Me desculpa, sinceramente. Olhei para ele. Ele parecia genuinamente arrependido. Mas isso não apagava a cumplicidade. 1 ano depois do divórcio, comecei a namorar de novo. Não foi fácil. A primeira vez que saí com alguém, tive um ataque de pânico. Ficava analisando cada palavra, cada gesto, procurando sinais de mentira. Camila disse que era normal, que levaria tempo para confiar de novo. Tive alguns dates desastrosos, um homem que só falava dele mesmo, outro que esperava que eu pagasse tudo porque ganhava mais. Eu simplesmente levantava e ia embora. Até que conheci Lucas, médico, 38 anos, divorciado também. Conversamos sobre nossas experiências. Ele tinha passado por algo diferente. A ex-esposa tinha traído, não roubado. Mas a dor da quebra de confiança era similar. Não sei se consigo confiar de novo, admiti no nosso 5º encontro. Nem eu, ele respondeu. Mas acho que a alternativa é ficar sozinho para sempre. E isso também não é viver. Fomos devagar, muito devagar. 2 anos depois do divórcio, soube por acaso que Rafael tinha se casado novamente. Com uma mulher de 45 anos, empresária, dona de uma rede de restaurantes. Senti uma pontada, não de ciúme, de preocupação por ela. Pensei em entrar em contato, em avisar, mas Dr. Nur Paulo desaconselhou. Ela pode não acreditar, ele pode processar você por difamação. E além disso, Marina, não é sua responsabilidade salvar todo mundo. Hoje, 3 anos depois de ter descoberto tudo, estou em outro lugar. Não diria que estou completamente curada. Ainda tenho dias difíceis. Ainda desconfio às vezes. Ainda verifico extratos bancários obsessivamente. Mas estou melhor. Aprendi que amor não é cegueira. Que confiança precisa ser construída e mantida, não dada automaticamente. Que você pode amar alguém e ainda assim proteger suas finanças, seu espaço, sua individualidade. E principalmente, aprendi que eu sou forte. Mais forte do que imaginava. Sobrevivi a algo que poderia ter me destruído. E não só sobrevivi. Prosperei. Hoje sou CEO do meu próprio escritório de arquitetura. Namoro um homem incrível. Viajo. Tenho uma vida plena. Rafael tentou roubar meu dinheiro e roubou 5 anos da minha vida. Mas não roubou minha capacidade de amar, confiar e reconstruir. Se você está passando por algo parecido, se desconfia de alguém, se está se sentindo usado, você não está sozinha.
e não está louca. Seus instintos provavelmente estão certos. Investigue. Proteja-se. Busque ajuda profissional. E, principalmente, não tenha vergonha. Ser vítima de manipulação não te faz fraca ou burra. Te faz humana. Te faz alguém que agiu com boa fé num mundo onde nem todos fazem o mesmo. A história que vivi não me define. O golpe que sofri não diminui meu valor. E a confiança que dei não foi um erro, foi generosidade. Quem errou foi ele, não eu. Reconstruir leva tempo. Dói, mas é possível. E no outro lado dessa dor, existe uma versão de você mais forte, mais sábia, mais consciente. Uma versão que aprendeu a se proteger sem perder a capacidade de amar. Uma versão que sabe reconhecer sinais vermelhos sem se tornar cínica. A vida continua, e pode ser boa novamente. Pode ser até melhor, porque agora você sabe seu valor. E não aceita menos do que merece. Se esta história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal A Casa Sabe.